Iniciando então mais uma aula de Ciências da Natureza, nono ano, professor Thales Brandi aqui falando. A gente vai falar sobre o capítulo 4 hoje do grupo de vocês, que é Seres Vivos, o estudo da evolução. Tá? Nesse capítulo a gente vai dar uma passada pelas duas principais teorias evolucionistas, tá ok? Que tem a ver aí com como os seres vivos evoluíram, né? Duas correntes aí diferentes para tentar explicar isso. Vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa pensar o quanto que a nossa vida é diversa. O quanto seres vivos diferentes a gente tem. Lá no sétimo ano a gente viu todos os tipos de seres vivos, desde as bactérias até os animais mais complexos, né? E tudo isso é vida, né? E tudo surgiu de um ponto específico. Então você tem aqui um gato, um coral, uma rã, uma perereca, perdão, um caracol, plantas, né, outros animais, enfim. Cada tipo de ser vivo, né, tem a sua particularidade, tem suas complexidades, mas eles também têm, a gente pode pensar em como que eles foram evoluindo, né, enfim, se adaptando ao ambiente com o passar do tempo, tá? A gente pode pensar aqui, ó, se você vê, como que nós não somos seres, como é que eu posso dizer, como nós não somos seres apenas fixos, né, que nascemos, fomos criados dessa maneira, você consegue ver aqui várias semelhanças. Olha só essa imagem aqui dos esqueletos, dos ossinhos, de semelhanças entre primatas, gibão, humano, chimpanzé, gorila, orangotango. Só para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 96% de semelhança com o chimpanzé. O nosso material genético é 96% parecido, isso é muita coisa. Né? Então isso consegue fazer a gente entender o quanto que a gente é parecido anatomicamente, né? E também em relação à embriologia, ao desenvolvimento embrionário, quando bebê. Olha aqui, ó, cada coluna dessa aqui é um ser vivo, é um animal diferente. Nós, os vertebrados, a nossa embriologia, o nosso desenvolvimento embrionário, ele é muito parecido. Olha aqui, ó, uma coisa mais precoce assim de embrião que a gente tem. Olha como é que é tudo muito parecidinho. Um vai ter mais caldinha, o outro vai ter menos caldinha, mas tudo isso aqui é muito parecido. E olha só, olha isso daqui, é um peixe. E esse aqui primeiro, ó, esse daqui é tipo um ratinho. Ou aqui já um protótipo de baby, de humano. Então repara como as coisas são muito parecidinhas e lá na frente elas se desenvolvem em seres vivos totalmente diferentes. Essa parte aqui a gente chama de embriologia comparada, quando a gente compara os animais, os seres vivos, né, em relação à embriologia deles, tá? E aí, quando a gente pensa nessa questão de evolução, a gente estuda muito evolução hoje a partir do estudo dos fósseis. Porque o que é um fóssil? Nada mais é do que uma pegada, uma parte do corpo, uma impressão corporal, coisas que são vestígios. Então, o fóssil nada mais é do que um vestígio deixado por algum ser vivo. A gente tem aqui um vestígio de algum primata, de dinossauro, de algum peixe. E aí, esses vestígios eles vão funcionar para a gente como se fossem documentos naturais. Tá? E aí, a partir disso, a gente consegue chegar em conclusões sobre tamanho, sobre forma, aproximadamente sobre quando esses caras viveram aí, quando que eles existiram aqui no nosso planeta. Então a gente consegue pegar os fósseis e estudar a evolução a partir deles por conta dessa questão. Tá? Os fósseis vão ajudar a gente a estudar a evolução das espécies, dos seres vivos. Quando a gente pensa em seres vivos, em adaptação, a gente tem duas teorias que a gente vai estudar aqui que ajudam a explicar algumas coisas. A primeira que a gente vai ver, a gente chama ela de Lamarckismo, que ela foi escrita, proposta por Jean-Baptiste Lamarck, tá? E aí, assim, tem alguns aspectos do Lamarckismo que a gente não usa mais hoje em dia, que a gente vê que não é tão certo assim, tá? Mas que ajuda a gente a entender algumas coisas. Por exemplo, Lamarck vai falar de duas leis, tá? A primeira lei que ele vai falar é a lei do uso e desuso. O que isso quer dizer? Quer dizer que os organismos vivos seriam capazes de desenvolver certos órgãos de acordo com suas necessidades. Ou seja, quanto mais você usasse aquele órgão, mais ele se desenvolvia. Então, se eu pegar o exemplo das fotos aqui do lado, faz um pouco de sentido. Peguei um homem e uma mulher antes e depois de fazer exercícios físicos intensos, né? Por muito tempo. Então, antes, pensa comigo aqui. Antes, esse cara aqui, essa mulher, eles não eram definidos, os músculos não estavam desenvolvidos. Então, quando eles foram
quando eles passaram a usar o músculo mais de uma vez, fazer mais de um exercício repetidas vezes, com o passar do tempo, esse músculo deles vai atrofiando, esse músculo deles, atrofiando não, perdão, esse músculo deles vai desenvolvendo, vai ficando mais forte, vai ficando mais marcado, e aí você vê, ó, os músculos ali de peitoral, de abdômen, da coxa da mulher, do braço dela, tudo aparecendo, tudo demarcado. Por quê? Porque foi muito usado durante a musculação. Então faz sentido pensar no lamarquismo assim, quanto mais eu uso um músculo, mais ele vai se sobressair. Porém, o desuso não funciona certo. Porque, de acordo com o Lamarck, o desuso é assim: se eu parar de usar alguma característica, ela não desenvolve e ela fica por isso mesmo. E não funciona muito bem assim, porque olha só, não vale para todas as estruturas se eu for pensar na visão. Se eu fico aqui forçando a minha visão por muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, isso não quer dizer que minha visão melhore. Que eu vou virar a visão raio-x, vou ver mais, vou enxergar mais. Não funciona assim. Então não são todas as estruturas que têm esse alcance, tá? Que tem a ver com essa questão de uso, quanto mais usar, mais desenvolve. Ao mesmo tempo, ele falava da lei da herança dos caracteres adquiridos. O que é isso? Uma característica adquirida durante a vida seria transmitida aos descendentes. Isso acontece hoje, a gente vê acontecendo de verdade, mas somente se essa transformação acontecer no material genético. Se não acontecer, não adianta, tá? Porque pensa comigo, ó, um cara aí que se acidentou e perdeu o movimento das pernas. A não ser que ele não tenha ficado, a não ser que ele tenha ficado estéril de alguma maneira, tenha perdido a capacidade de reproduzir, mas se ele continua com a capacidade de reproduzir, ele pode engravidar uma mulher, ele pode ser pai, ele pode ter filhos, e esses filhos podem nascer com um movimento normal das pernas. Porque pensa que esse cara aqui, durante a vida dele, que ele sofreu um acidente, perdeu o movimento das pernas. Mas isso não quer dizer que essa característica vai passar para os filhos dele. Eu posso sofrer um acidente e perder minha mão. E mesmo assim, eu posso ter um filho, né? Eu posso engravidar uma mulher e ela ter um filho com as duas mãos tranquilas, apesar do pai não ter uma das mãos. Então essa herança dos caracteres também fica um pouco confusa quando a gente para pensar nisso. E aí chega um cara que ele vai revolucionar a biologia, tudo que a gente estuda hoje na biologia, enfim. E ele desenvolveu a teoria que é a mais importante para a gente, que é a teoria da seleção natural. O que é a seleção natural? De acordo com essa teoria, o indivíduo mais adaptado ao meio, mais adaptado ao ambiente, ele vai sobreviver. Repara que eu estou dizendo que é o indivíduo mais adaptado, não é o indivíduo mais forte, tá ok? Porque o indivíduo mais forte nem sempre é o mais adaptado àquele ambiente. O cara, para ele conseguir sobreviver, ele tem que ser o mais adaptado. Porque pensa comigo aqui, ó, vou comparar o elefante e o peixe. Se você pensar em forte, o elefante é muito mais forte do que o peixe. Só que cada um sobrevive num ambiente diferente. Se eu boto o elefante lá no fundo do mar, ele não consegue botar a trompa dele para fora, ele não vai sobreviver. Não interessa se ele, numa queda de braço, ele ganha do peixe. Não interessa. Porque ele não está adaptado àquele meio. Não está adaptado ao ambiente aquático. Então ele não vai sobreviver. Ao mesmo tempo que o peixe não sobrevive no ambiente do elefante, porque ele não está adaptado ao ambiente do elefante. Então a seleção natural diz pra gente que o indivíduo mais adaptado é aquele indivíduo que vai sobreviver, que a seleção natural, perdão, vai agir sobre os indivíduos mais adaptados àquele meio. Só vai sobreviver o indivíduo que é mais adaptado àquele meio. Tá ok? A gente pode usar esse exemplo de Lamarck e Darwin para fazer essas duas comparações aqui, do pescoço da girafa, é uma coisa que a gente vê sempre e tem lá no livro de vocês. Se a gente for explicar o tamanho do pescoço das girafas pelo lamarquismo, a gente vai pensar assim, quanto mais as girafas usaram o pescoço, mais longo, mais comprido esse pescoço ficou. Tinha um matinho lá em cima, e ela precisava pegar esse alimento lá em cima.
Então ela foi esticando, 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 esticando esse pescoço até conseguir chegar no matinho lá em cima. E aí quanto mais ela esticava, mais ela usava, mais ficava longo esse pescoço. Se a gente for pensar por Darwin, a gente pensa assim: naturalmente na população eu tinha indivíduos de pescoção e de pescocinha. Os pescoções, as girafas de pescoção, elas conseguem chegar lá em cima na árvore, tá? Se elas conseguem chegar lá em cima na árvore, elas conseguem se alimentar. As girafinhas pequenininhas que não conseguem chegar, elas não conseguem se alimentar. Então, se elas não estão adaptadas àquele ambiente, não estão conseguindo nutrientes, não estão conseguindo o alimento delas, elas vão ter mais chance de morrer. Elas vão ser as primeiras a vir a óbito, provavelmente, porque elas não estão adaptadas a esse meio, tá ok? Então, olha só, Lamarck é uso e desuso, caracteres adquiridos. Darwin é seleção natural, tá? Gente, eu sei que é uma aula rápida, assim, eu não paro para falar muitas vezes, repetir muitas vezes, porque é uma aula em vídeo. Você pode voltar quantas vezes você quiser para ver de novo o que a gente explicou, tá? O que eu quero é o seguinte: copia esse resuminho que eu fiz aqui nos slides. Você pode tanto olhar aqui no vídeo quanto ver lá na sala de aula que tem um slide lá, tá? Copie isso no seu caderno e depois você vai fazer esses exercícios que eu passei aqui agora. Vou te dar 2 segundos para você printar a tela. Pronto, tá? Copia esses exercícios no caderno, responde, tira uma foto e manda para mim. Como que eu vou mandar isso pra você, professor? Tá aqui a instrução. Você vai mandar pelo próprio sala de aula. Então dá um pause para aprender como é que você vai fazer isso. Certo? Bem fácil você conseguir enviar isso para mim. Professor, mas como é que eu vou entrar em contato com você se eu tiver alguma dúvida sobre a matéria ou sobre como mandar essa atividade? Meu e-mail, meu Instagram, você já me conhece, pode mandar mensagem por lá. E aqui, ó, embaixo da atividade também tem um comentário da turma, tá bom? Então você pode escrever aqui o comentário que eu vou ler e vou lá responder para você o que é que você está perguntando, tá bom? Mas não deixe de perguntar. Tem que fazer a atividade e me mandar até o final da semana, porque isso só vale como presença, tá? Não esquece. No mais, meus amores, foi só isso. Espero que vocês tenham entendido. Volta e vê a aula quantas vezes vocês quiserem. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Fique em casa, não esquece de lavar a mão. Eu já estou com saudade, tá? De alguns. Brincadeira. Beijo, tchau.